Nessa videoaula faremos a correção da nossa atividade, que abordou os conceitos de plano cartesiano e de ponto médio. A primeira questão: localize os seguintes pontos no plano cartesiano e diga em qual quadrante eles se encontram. O item A ele vai trazer então o ponto A de coordenadas 1 e menos 2. Nós vamos então desenhar um plano cartesiano. Para facilitar, eu vou localizar todos os pontos em um mesmo plano cartesiano, que é esse que se encontra aqui ao lado. E à medida que a gente for localizando esses pontos no plano cartesiano, nós vamos dizendo em qual quadrante eles se encontram. Como o ponto A tem coordenadas 1 e menos 2, eu vou pegar 1 no eixo x e menos 2 no eixo y. Então aqui está o ponto A. A gente já pode perceber então que o ponto A é um ponto que está no quarto quadrante. O ponto B ele tem coordenadas 2 e 4. Então eu pego 2 no eixo x, 4 no eixo y, aqui está o ponto B, e aí você pode perceber que o ponto B ele está localizado no primeiro quadrante. Em seguida eu trago o ponto C de coordenadas menos 2, menos 4. Daí eu vou pegar menos 2 no eixo x, menos 4 no eixo y. Aqui está o ponto C. E aí, claro, como a gente pode perceber, o ponto C ele está no terceiro quadrante. Trago o ponto D, tem coordenadas menos 2, menos 2. Então eu vou pegar menos 2 no eixo x, menos 2 no eixo y, na verdade 2 no eixo y, né? O ponto é menos 2 e 2. Então aqui está o ponto D. E aí, claro, observe que o ponto D ele é um ponto do segundo quadrante. E mais do que isso, né? O ponto D é um ponto que está na bissetriz do segundo quadrante, na bissetriz dos quadrantes pares, porque o valor de y do ponto D é oposto ao valor de x. 2 e menos 2 são valores opostos. O ponto E é o ponto de coordenadas 0 e 3. Bem, 0 no eixo x, 3 no eixo y. Aprendam, todo ponto que o valor de x for 0, ele está em cima do eixo y. Então, o ponto E ele vai estar em cima do eixo y no 3. Aqui no 3, no valor do y, estará o ponto E. Sempre que o valor de x for 0, o ponto estará sobre o eixo y. Aprendam isso. Desse modo, então, o ponto E ele está na divisa entre o segundo, na verdade, na divisa entre o primeiro e o segundo quadrante. Ele está sobre o eixo y. Temos agora o ponto F de coordenadas 2 e 0. No eixo x é 2, no eixo y é 0. Lembrem, toda vez que um ponto, o y for 0, ele vai estar sobre o eixo x. Então, o ponto F de coordenadas 2 e 0, o y é 0. Então, ele vai estar em cima do eixo x no 2, como a gente pode perceber. Com isso, então, esse ponto está sobre o eixo x na divisa entre o primeiro e o quarto quadrante. Aí estão os pontos que nós tínhamos localizados no mesmo plano cartesiano. A segunda questão: determine o ponto médio do segmento CD, sendo o ponto C de coordenadas menos 7 e 4 e o ponto D de coordenadas 3 e 2. Vamos lá então. Nós queremos o ponto médio. Para isso, o x do primeiro ponto é 7 negativo e o y é 4. O x do segundo ponto é 3 e o y é 2. Para nós encontrarmos o valor do x do ponto médio, é só lembrar que ele será x1 mais x2 dividido para 2. Então, eu vou pegar menos 7 mais 3 dividido para 2. Menos 7 mais 3 dá menos 4, que ao ser dividido para 2 dá menos 2. Então, o x do ponto médio é menos 2. De maneira equivalente, o y do ponto médio é y1 mais y2 dividido para 2. Isso vai ficar, então, 4 mais 2 dividido para 2, que vai dar 6, né? Que ao ser dividido para 2 dá 3. Então, o x do ponto médio é menos 2 e o y é 3, de modo que as coordenadas do ponto médio são menos 2 e 3.
A terceira questão. Calcule as coordenadas do ponto B, sabendo que o ponto A tem coordenadas 2 e 1, e o segmento AB ele tem um ponto médio de coordenadas 3 e 3. Então vamos lá. O ponto médio do segmento AB ele tem coordenadas 3 e 3. O ponto A tem coordenadas 2 e 1. Então nós queremos saber, sabendo o ponto médio, quem é ou quais são, na verdade, as coordenadas do ponto B. Bem, nós temos aí que o x do primeiro ponto, que é o x do A, é 2, o y do A é 1. Como nós não conhecemos o ponto B, eu vou dizer que o x do segundo ponto é x mesmo e o y do segundo ponto é y. Já, além disso, o ponto médio, o x do ponto médio é 3 e o y do ponto médio também é 3. Bem, eu vou utilizar a fórmula do x do ponto médio e vou descobrir quem é o x do segundo ponto. O x do ponto médio é x1 mais x2 dividido para 2. Como o x do ponto médio é 3, então vai ficar 3 igual ao x1, que é 2, mais o x2, que é x, dividido para 2. Fazendo produto dos meios pelos extremos, uma vez 2 mais x é 2 mais x, igual a 2 vezes 3, que é 6. Então, com isso, o x será 6 menos 2, ou seja, o x é 4. Já descobri quem é o x. Para descobrir quem é o y, eu vou lembrar o seguinte. O y do ponto médio é y1 mais y2 dividido para 2. O y do ponto médio é 3, isso é igual ao y do primeiro ponto, que é 1, mais o y do segundo ponto, que é y, dividido para 2. Vou fazer produto dos meios pelos extremos. Uma vez 1 mais y dá 1 mais y, igual a 2 vezes 3, que é 6. Então o y será 6 menos 1, portanto o y será 5. Ou seja, nós encontramos que o x é 4 e o y é 5, de modo que o ponto B tem coordenadas 4 e 5. Quarta questão. Determine os pontos médios dos lados de um triângulo cujos vértices são A de coordenadas 1 e 2, B de coordenadas 6 e 4 e C de coordenadas 3 e 7. Bem, isso é uma questão bem fácil, porém muito cansativa, né? Porque a gente vai ter que fazer o ponto médio dos 3 lados desse triângulo. A gente vai ter que fazer ponto médio 3 vezes. Então vamos lá, né? Para o lado AB, o x1, que é o x do A, é 1 e o y1 é 2. Já o ponto B, o x2 é 6 e o y2 é 4. Daí então o x do ponto médio é x1 mais x2 dividido para 2. Isso vai ficar 1 mais 6 dividido para 2, que vai dar então 7 sobre 2. Para o y do ponto médio, ele vai ser y1 mais y2 dividido para 2. Então você toma agora o y1 que é 2 mais o y2 que é 4 dividido para 2. Isso vai dar 6 dividido para 2, que é 3. Portanto, então, o ponto médio do lado AB, ele vale, vou chamar esse ponto médio do lado AB de M1, ele na verdade ele é o ponto de coordenadas 7 sobre 2 e 3. Bem, vamos agora para o lado AC desse mesmo triângulo. O x do A é 1 e o y do A é 2. O x do C é 3 e o y do C é 7. Daí então o x do ponto médio é x1 mais x2 dividido para 2. Isso vai ficar 1 mais 3 dividido para 2, que dá 4 dividido para 2, que é 2. Então o x do ponto médio para o lado AC é 2. Já o y do ponto médio, ele será y1 mais y2 dividido para 2. Com isso, o y1 é 2, o y2 é 7. Então 2 mais 7 dividido para 2, o que vai dar então 9 dividido para 2. Dessa forma, o ponto médio do lado AC, esse ponto médio que eu vou chamar de M2, ele é o ponto de coordenadas 2 e 9 sobre 2. Por fim, vamos então agora para o lado BC. O lado BC, o x do B é 6 e o y é 4.
e o x do C é 3 e o y é 7. Daí então, o x do ponto médio para o lado BC é x1 mais x2 dividido para 2. Isso vai ficar então 6 mais 3 dividido para 2, que vai dar 9 sobre 2. Por outro lado, e por fim, o y do ponto médio é y1 mais y2 dividido para 2. Isso vai ficar 4 mais 7 dividido para 2, o que dá então 11 sobre 2. Bem, se o x do ponto médio é 9 sobre 2 e o y do ponto médio é 11 sobre 2, então nós vamos ter que o ponto médio do lado BC é o ponto que eu vou chamar de M3 de coordenadas 9 sobre 2 e 11 sobre 2. Dessa forma, então, nós temos aí os 3 pontos médios dos lados do triângulo ABC. O primeiro ponto médio, que é do lado AB, é 7 sobre 2 e 3. O ponto médio do lado AC é 2 e 9 sobre 2. E o ponto médio do lado BC, 9 sobre 2 e 11 sobre 2. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava, então, o conceito de ponto médio de um segmento, bem como abordava a localização de pontos no plano cartesiano.